noite, gente. Boa noite, amigos, amigas. Muito obrigado pela presença de vocês aí hoje para a gente conversar um pouquinho sobre Omnichannel, persona, jornada. Acho que a gente não consegue falar sobre Omnichannel se a gente não passar e fazer uma visitação em alguns pontos importantes para essa estratégia de marketing, né? E hoje eu estou aqui com duas pessoas extremamente importantes para mim, tanto o Rogerinho, que faz parte da minha história faz uns 300 anos, né? A gente se conheceu magro e cabeludo, né, Rogerinho? E a Gabi Maeda, que é uma pessoa que eu me inspiro sempre aí, sempre estou batendo papo com ela para conversar um pouco aí. O Rogério Castilho, para quem não sabe, tá? Ele é CEO da BPS, uma empresa de informação de mercado e tudo mais. Fala aí, Rogerinho. Analytics, BI. Ele cria aqueles robozinhos malucos, né? E a Gabi eu conheço faz um tempinho também, desde Bayer, uma década aí. A Gabi tem uma jornada de carreira na indústria farmacêutica aí, e eu resolvi juntar eles dois exatamente porque eu acho que se falar de Omnichannel sem falar de estratégia é irrelevante, e falar de Omnichannel sem falar sobre dados de mercado e informações de mercado e estrutura de comunicação aí no aspecto de dados, né, é extremamente relevante. Então, o objetivo desse evento aqui é a gente bater uma bola com os dois aqui, a gente quebrar uns paus aqui de conceito, mas é uma conversa entre amigos. E antes disso, eu vou passar 10 minutinhos aí de alguns slides para a gente entender alguns cenários. Só lembrando, o chat está aberto, caso vocês tenham alguma pergunta para passar para a gente aí e quiser tirar algum tipo de dúvida, é só falar e passar que a gente está recebendo aqui pelo sinal. Fiquem à vontade, tá, gente? Vamos lá. Fala aí, Gabi, o que você acha dessa doideira? A nossa realidade agora mudou um pouquinho, né? Agora a gente tem muito mais escolha, né? A gente que decide ou acha que decide, né? Muita coisa. Então, é muita diversidade aí de disponibilidade de informação. Você trabalha com dados, meu amigo. E aí, o que você está achando dessa questão de decisor ou gerador de conteúdo? Bom, primeiro, boa noite, pessoal. Boa noite, Evandro, Gabriela. Um prazer estar aqui depois de anos, né? Pô. A gente trabalhou aí um tempo já. Como o Evandro apresentou, sou o Rogerinho, né? O Rogério Castilho. Trabalho já no mercado, né, farma há um tempo. E é interessante a reflexão que quando você coloca ali os meios, né, de comunicação, você pega em massa. Então, a gente não quer dar spoiler, mas vai falar de público e persona. E aí você joga na TV, coloca a verba e vamos ver que público que eu pego, né? Hoje não. Quando você vai para um modelo Netflix, você já está pegando uma persona. Né? Então, eu acho que é um ponto que a gente vai discutir aqui bastante, até do Omnichannel mesmo. Exato, que é o grande objetivo, inclusive, de a gente olhar esses novos canais, esses novos modelos de comunicação e o modelo de consumo de conteúdo, exatamente por causa disso, né? Sim. A gente é da indústria farmacêutica há 27 anos, quanto não foram as vezes que a gente montou planos de negócio baseado no representante sendo o cara que leva a coisa para frente? Cara... Tem uns dados que eu vou passar mais à frente aí que mudam completamente esse comportamento, né? Você imaginava tudo isso? Não, eu não imaginava. Eu acho que assim a gente focava bastante também em produto, né? Em soluções já montadas. A gente falava o que a gente queria vender, mas a gente nunca perguntou para as pessoas o que elas queriam comprar, né? Então, isso em vários mercados, mas no farmacêutico também isso existe. Né? E é muito interessante que a pandemia fez a gente parar para pensar nisso, né? Porque do dia para a noite sai toda a força de vendas da rua e busca um jeito de falar com o médico, né? Isso foi uma loucura, né? E aí o questionamento fica, será que a gente está fazendo do jeito certo? Será que a gente não está pensando muito no final e esquece de mudar um pouco do nosso mindset e pensar diferente desde o começo, né? Exatamente. Eu estava conversando com uma amiga minha do agro, Ana Mendes, inclusive ela está aí. Um abraço, Ana. Tem fazendas hoje que estão com placa de proibida entrada de representante e vendedor. Qual é o sinal que isso mostra? Como a gente vê isso, cara? Você pode ver de duas formas, né? Se você vem com aquele mindset travado e fixo, né? Você fala, ferrou, acabaram as alternativas. Se você vem com aquela questão de crescimento e de evolução, você fala, será que não está nascendo um novo modelo, né? Sim, será que é uma baita oportunidade para a gente repensar um pouco, né? Acho que a pandemia ela não criou coisas novas, né? Na minha opinião, acho que ela acelerou e deixou as coisas muito mais robustas, né? Então, acho que essa pressão faz com que a gente pense, né? Então, mas será que essa necessidade já não existia antes, né? Mas quantas vezes você já não ouviu de vários players aí? Mas médico não gosta de WhatsApp, médico não gosta de e-mail, de outros canais.
E interessante o ponto da Gabriela, né, que é um gatilho mesmo a pandemia. Quando a gente pega desde a época da Revolução Industrial, as revoluções, você pega de 20 anos para cá, a gente teve o advento da internet em 2000, a gente teve em 2008 a bolha nos Estados Unidos financeira, os smartphones em 2007, e isso já era para ter sido acelerado. Então, é mais um gatilho. Eu vejo a pandemia, a Covid, como um capítulo desse processo de aceleração de canais. Né? Existe um ponto muito interessante que é discutido, que é assim, a gente só responde a transformações quando a gente está exposto a alguns pontos críticos, né? Que são pandemias, guerras ou revoluções, né? Então, assim, grandes eventos, os grandes eventos, a Guerra de 29, guerra de todas essas coisas fizeram as grandes transformações. E eu acho que esse é um ponto muito legal, né? E quando a gente para pensar um pouquinho, Gabi, indo um pouco no mercado que eu atendo, que é agro e healthcare, tem outros dados que são muito mais interessantes. Você sabia que 72% dos médicos já fazem parte do mercado de internet das coisas? Isso, quando você me mostrou, falou dessa informação, eu não tinha... Esse número 72 assusta, né? Assim, porque a gente tem uma visualização de que é grande parte... Mas 72 é muita gente mesmo, não tinha essa medida. Esse é um dado demográfico, né? A gente fez o cruzamento do dado demográfico com o nível de penetração da internet, que nós chegamos nesse número aí. Só para você ter uma ideia, desses 72, 44% dos médicos ativos no Brasil já nasceram na época digital e apenas 28% são imigrantes, entendeu? Sim. Então, assim, independente do imigrantes ou não, quase metade dos médicos ativos no Brasil hoje já são dessa geração. É bem interessante porque assim são todos conectados, né? A internet das coisas é isso, celulares e tal, e aí isso também a gente reflete na classe médica. E esse é um dado que começa você a pensar realmente nessa migração da persona, né? Perfeito. Né? Que é o pensamento que a gente discute agora. Que é a pergunta que eu sempre faço, né? É o médico que não gosta ou o médico que não está habituado a ser impactado por novos canais? Ou será que a gente não pensou de forma diferente na hora que a gente criou nossas estratégias, né? Exatamente. Acho que é uma reflexão para todo mundo. A zona de conforto, né? Sim. E quando você vai para dentro de uma pesquisa ver o comportamento dos médicos, a gente vê uma coisa muito interessante, né? Dois dados que vieram dessa pesquisa que foi feita pela H2H, que depois vocês vão receber ela aí. Cara, mais de 70% dos médicos estão insatisfeitos ou indiferentes ao modelo atual. E quando foram questionados sobre qual é o modelo ideal, são duas coisas muito interessantes. Primeiro, que é uma coisa que eu vou defender piamente, a força do representante ela é crucial no desenvolvimento de qualquer segmento e de qualquer jornada de compra ou de venda e de consumidor. Mas, porém, a gente tem que começar a refletir, como esse dado mostra, mais da metade da população entrevistada aí apresentou que querem ser impactados por um canal aí está dizendo o WhatsApp, né? Mas um canal de comunicação instantânea, ou seja, os médicos estão cada vez mais querendo consumir conteúdo de uma forma que seja à sua disposição no momento que ele quer, quando ele quer e a hora que for mais propícia, né? Então, assim... E não só de um jeito também, né? Exatamente. Modelo Netflix, de novo. Streaming. Você colocava lá os filmes, hoje você quer assistir um romance, tem um romance da sua casa ou do ponto de ônibus do celular. Então, mas os canais, né? O grande charme que a gente tem nesses streams é exatamente esse. Você vai consumir o que quer, quando quer, no momento que quer e a hora que quer, né? Até o segundo do filme, né? O beijo da mocinha com o mocinho você escolhe ver várias vezes aonde você quer, né? Então, por que não também o público que a gente fala, né? Não, e a coisa é tão evoluída que você pode pular até o resumo do capítulo anterior hoje no Netflix. Então, assim... E isso é uma coisa muito legal, que esses dados de médicos eles se refletem de uma outra forma, de uma maneira bastante equivalente. Quando você pega essa pesquisa da McKinsey, inclusive, ela traz alguns dados interessantes com relação à integração digital no mercado rural, né, que são os agricultores. Hoje, 85% deles já usam diariamente o WhatsApp para fins relacionados à agricultura e 71% dos pesquisados usam canais digitais diariamente para questões relacionadas à fazenda. Ou seja, cara, se você olhar lá para trás, que o dado da pesquisa macro mostrou que mais de 50% das pessoas estão conectadas, se você faz um corte para ver segmento ou cluster, né,
você vai ter um número absurdo, que é esse número que está apresentando aí na questão dos agricultores, né? Porque aquele número de 49% é um número macro, né? Então, assim... E outro dado que me chama muita atenção, que a gente vem discutindo muito isso, cara, a penetração do digital no Brasil é muito maior que nos Estados Unidos. Olha que louco isso, né? Como a gente pode ver isso? A gente vê pelas redes sociais, né? Como a gente adere, né? Exatamente. Os números de smartphones, né? Os números de Sim. smartphones. 2 ou 3, quase Sim. batendo 3 por pessoa. Exatamente. Bom, gente, vamos entrar um pouquinho no nosso assunto aí. E agora, José, vamos falar um pouquinho sobre o Omnichannel, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Diga. Nós estamos no mundo digitalizado? Eu acho que a gente está caminhando para isso, né? É um progresso, é o que eu falei, existe o pull-push, né? Dependendo do mercado que a gente está, a gente é mais jogado pela necessidade, né? Mas eu acho que a gente está no caminho, né? Mas se não tiver, também vai ser jogado nele, né? Então, é meio um mundo sem opção, assim. E você acha isso também? Meu ponto de vista é o seguinte, tem uma frase que eu costumo usar bastante, que é muito difícil de fazer e fácil de falar, né? Quando a gente fala digitalizar, internet das coisas, inteligência artificial, transformação analítica e digital, é fácil falar, está na moda, tal, enfim. E difícil de executar e de fazer, pelo que a Gabi falou também, questões culturais, agilidade, né? A gente vem de uma cultura aí nas mudanças, como eu falei, das sociedades demoram, né? O que me chama a atenção foram os agricultores tradicionais usando já a tecnologia. Então você vê que é uma transformação. Mas já... vocês percebem que tudo começa... Será que a gente entende bem a persona que a gente está conversando, né? Será que a gente investe tanto em pesquisa, em entender realmente a necessidade? Porque a necessidade ela vai continuar independente da quantidade de produtos que você coloca. O produto é perene. Uma hora ele né, você muda, mas a necessidade continua. Será que a gente é real no entendimento dessa necessidade? Que, né, que continua para sempre, independente da digitalização ou de outros canais que surgem, né? Existe um caso muito interessante respondendo, colocando um ponto numa afirmação sua. Um canal tradicional. Você sabia que mais de 50% dos agricultores hoje são estruturas profissionalizadas? Não fazia ideia. São indústrias, empresas, CNPJ. E a gente continua com os preconceitos que falam que é neguinho que usa bota zebu e chapéu de palha, né? É que acho que uma palavra super importante que a gente tem que saber diferenciar é empatia de simpatia. Exatamente. Né? Quando a gente está analisando a persona, Exato. Se a gente tem um time variado de pessoas, e aí estou falando de backgrounds diferentes, de modelos mentais, é mais fácil a gente construir essa persona. Como a gente, por exemplo, eu, né, me coloco nesse lugar. Eu estou quase há 20 anos no mercado farmacêutico, eu tenho a tendência de já dar a resposta antes de fazer a pergunta. Né? E isso não é a melhor forma de você realmente entender a persona do seu público. Né? Que é o grande desafio que a gente vive hoje. Né? Eu tenho 27 anos de indústria, você tem uns 20 e pouco também. 20 anos já. Cara, quantas não são as perguntas que são feitas que a gente já vem com a resposta pronta, né? A gente nunca se pergunta, mas será que ainda é isso mesmo, né? É uma coisa muito maluca. E quando me perguntaram uma vez, que você acha que nós estamos vivendo um mundo digitalizado? Eu tenho uma resposta que é um pouquinho diferente de vocês. Eu não vejo a digitalização como um status ou como um modelo. Eu vejo como canal e recurso. Eu acho que assim, nós estamos quebrando barreiras que eram geográficas muitas vezes, ou até mesmo de recurso, através de novas alternativas que o digital está trazendo. Mas eu continuo, pode ser minha idade, né? Eu continuo não acreditando na polarização do on para o off, do off para o on. Eu acho que na minha fé, eu acredito que a nossa relação humana ela vai ganhar mais propriedade. Ela vai deixar de ser deixar de ser constante, mas vai ser mais profunda. É que eu acho que o digital te dá essa multiface, né? Que você não precisa só de um canal para se comunicar ou de uma forma. Né? O digital te permite você querer uma coisa hoje, nesse minuto, e amanhã querer outra. Né? Então, eu acho que você está certo nesse ponto. Assim, também concordo com você. Porque, assim, eu acho que o digital a gente não pode... Puxando um pouco de Henry Ford, né? A gente não vai falar... Não falaram que ia matar os cavalos depois que inventaram o carro, né? Sim. Eu acho que se abriu uma nova alternativa e se quebrou barreiras, né? Sim. E eu acho que é uma situação, um status que esse eu penso, né? Agora uma pergunta para você, Rogerinho, que é o cabeçudo dos números aí. Estão prontos?
Eu acho que em partes. A gente ainda tem muito uma questão, eu diria 3 pilares, né? Que é a agilidade, a decisão baseada em dados e a cultura, que pega muito forte. Então, quando a gente entra nessa pergunta da questão do cenário, a gente tem que olhar um pouquinho, acho que, para os cenários de inovação. E aí, não só no Brasil, em todos os países. Entra também, eu lembro do Gestão do Amanhã, do Magaldi, do Talib, muito bom, recomendo esse livro, onde eles falam do motor 1 e 2 da inovação, dos cenários, né? Como que você monta uma inovação numa plataforma tradicional, né? Você tem que fazer isso em paralelo. Porque a empresa está correndo a operação aqui, está todo mundo no dia a dia, reuniões, né? Não dá para encaixar. Tem que fazer em paralelo e, claro, olhando o negócio. Então, um cenário que eu acho, no Brasil, a gente vai falar também da matéria um pouquinho mais para frente. Quer passar já acho para que é o próximo, né? o gancho aí. Que saiu, inclusive, no Valor Econômico. E aí, obviamente, se fizer essa foi dia de 19, eu passei para o Evandro essa matéria. Se em 2020 repetir essa mesma pesquisa, ela vai ser um pouquinho diferente, claro. Mas ainda está enraizada a cultura da transformação, né? Como que eu uso um método ágil numa empresa que é tradicional e ainda está correndo cooperação. E eu vou mais além. Como que eu mexo no meu negócio que está dando certo? Essa é a provocação. Mas será que ele não podia estar dando mais certo? Então, né? esse é o ponto. Que essa é a questão. Perfeito, e eu acho Gabi. que tudo acaba impactando também, como você falou, na cultura, no jeito de fazer as coisas e principalmente na liderança. Porque a liderança são as pessoas que decidem. Né? Então, as decisões precisam conter desafios, saber que sim, a gente vai errar no caminho e está tudo bem. Né? E às vezes é difícil assumir isso quando você tem uma operação para rodar, né? Então, mas indo ao encontro, eu lembrei que eu li esse livro, tá? Agora, quando você contou a questão do motor 1 e 2, eu lembrei que eu li. O Código da Cultura também, que depois você falou do motor 1 e 2, eu falei, cara, eu li esse livro, agora que eu lembrei. Você tinha falado o nome e eu não lembrava. As informações que você falou do motor 1 e 2 e você da gestão e da questão do rodar são extremamente complementares e existe uma situação que é muito clara na nossa vida, né? A gente não consegue separar os motores, a gente chamava de as estrelas e as vacas leiteiras antigamente, né? E assim, hoje é muito difícil você ter uma startup dentro de uma empresa rodando iniciativas de inovação. E, em paralelo a isso, um motor rodando para segurar essa startup. Por exemplo, eu fiz isso em 2018, eu abri uma startup dentro da Sericom, falei, roda aí, seja feliz, entendeu? Era despesa pura. E quando chegou no final de 19, a gente estava com 5 projetos digitais engavetados, falei, agora deixa aí, um dia quando alguém achar que, quando acabar todo aquele preconceito de que não, digital não é, o médico não gosta, tal, não sei o quê, a gente começa a iniciativa, entendeu? Deus me livre e guarde o que eu estou falando, mas assim, cara, aconteceu a pandemia, no dia 16 de março eu fechei a agência fisicamente, no dia 20 eu estava lançando o produto, porque estava tudo pronto. Você assumiu o risco, né? Você está na liderança da sua empresa, você assumiu, você decidiu, né? E assumiu que poderia demorar mais ou menos, mas que uma hora isso ia acontecer. Né? Então, acho que... A grande questão é que a gente também não tem a flexibilidade para isso, né? Quantas são as empresas que dão essa flexibilidade, ou seja... de gerar tanta despesa no começo sem né, que é uma frase feita que a gente... né? É uma frase feita que a gente ouve sempre, né? Cara, eu tenho que dever entregar resultado para o acionista, né? Então, assim, até que é imediatismo, né? Mas será que a gente imediatismo. consegue... fazer o mundo digital no imediatismo? Não. É uma coisa que é muito interessante, que assim, eu que estou trabalhando muito com digital agora, tenho todas essas questões de campanha, as pessoas falam, cara, eu preciso fazer uma situação acontecer. Qual é o período que você quer que isso aconteça? Ah, não, daqui 2 meses a coisa tem que acontecer. Nem começa, bicho, porque até você conseguir relevância vai 6 meses, né? E depois, quando você conseguir ter tracionamento, é outros 6 meses, entendeu? Então, é um segredo muito grande. E isso é uma coisa muito importante que esse dado aqui, inclusive, mostra, né? Indo ao encontro do que o Rogério falou, a gente está lento e seguindo uma linha de raciocínio que está sendo global, né? Nós investimos muito em estrutura de marketing digital e o nosso nível de investimento ainda é muito baixo no aspecto de pessoas estratégicas para o digital. Ou seja, isso não é um problema só do Brasil, onde você vê a discrepância aí que você vê está muito mais relacionada a México, por exemplo, mas as linhas são muito semelhantes, entendeu? Quando você vê procura de pessoas e profissionais. Você está muito ainda... Nós estamos ainda na tecnologia, né?
E Então- assim, a gente vê muita tecnologia e esquece, as pessoas estão esquecendo do capital humano. Que é. Eu preciso desses profissionais, eu preciso do cara qualificado. Tecnologia é um meio, mas as pessoas que vão fazer, tanto do ponto de vista de quem desenvolve, quanto um customer centricity, né? E esses profissionais, eles pensam de forma diferente. Sim. Então, muitas vezes, você não consegue reaproveitar as mesmas pessoas, né, para fazer isso. Porque muitas vezes as pessoas, não, coloca a pessoa que está fazendo isso para fazer aquele outro. Só que o mindset, o modelo mental que é exigido é outro, né? É diferente. Agora, a minha pergunta que eu faço do conceito do Omnichannel, né? Será que a gente não esqueceu da parte da experiência do consumidor e do cliente na parte do conceito? Sim, que é aquilo que eu estava falando, né? A gente não conhece direito o nosso. A gente tende a querer vender o produto e não pensar em quem está comprando. Exato. Perfeito. Eu parei, a experiência que eu tive com as farmácias que eu tirei a foto, que eu vou passar mais à frente, foi muito engraçada, porque eu estava com a moto, eu olhei e falei, cara, puta rede, né? Com uma faixa pendurada na porta, né? Falei, daí eu comecei a refletir, falei, cara, e-commerce, nananã, uma faixa escrito vizinhança. Falei, Um puta, símbolo do WhatsApp. o que é isso, né, cara? Que loucura. Como assim, né, cara? Os caras gastam zilhões em e-commerce. Eu tive acesso a um dado, representa 5% das vendas das farmacêuticas. Não sei se tem esse dado. 5 a 6% no máximo. Entendeu? Não sabia disso. Falei, cara, que doido, né? Falei, os caras metendo... Tem até uma... Vou mostrar depois, cara. De impressora, letra por letra da impressora na fachada, entendeu? Falei, cara, que doido, né, cara? Daí cabe até uma pergunta que eu deixo aí, né, cara? Tá fechar essa sessão que a gente tá conversando. Nós estamos vivendo um novo meio ou o fim, cara? O que você acha, Gabi? Eu acho que um vai puxar o outro, mas acho que por enquanto a gente está no fim. E você, cara? Também acho que é o fim de uma era e né, a gente está na transformação mesmo, né? Mas vocês acham que essa nova era que vai entrar, ela vai fazer acabou, vamos começar do zero, ou é uma nova era de redefinições e trazendo um upgrade do que a gente vivia, vamos dizer assim? Eu tendo a achar que é mais o segundo caminho. Um upgrade, né? Um upgrade. Eu também acho, e assim, as pessoas tendem a não ser fiéis às marcas, né? Eu acho que a infidelidade, né, estão falando. Consumo mais racional, talvez com a pandemia, as sociedades acho que as pessoas estão repensando um pouquinho. Talvez eu tenho esperança de uma era melhor. Né, de pessoas melhores, né? Eu também tenho, assim, mas eu acho que o hábito é uma coisa desgraçada, né? Isso é terrível. O hábito permanece. Mas ele fala uma coisa muito interessante. Eu sou assinante do Euromonitor, né? E, cara, saíram uma infinidade de estudos nesse último semestre falando exatamente um dos pontos que são retratados nos estudos é exatamente esse que você falou. As pessoas estão muito mais tendenciosas a viver uma experiência do que necessariamente comprar uma marca. E a relação entre marca e experiência ainda é muito forte em função dos hábitos, entendeu? Aquela brincadeira, se você analisar racionalmente, Coca-Cola é muito ruim, mas o hábito força você tomar. Você chega eu, por exemplo, não consigo chegar no restaurante e pedir um Guaraná. Eu tomo uma Coca, entendeu? Então, assim, essa relação ela ainda vai sobreviver muito forte, porque aí você entra na questão dos gatilhos mentais, né? Você vai fazendo autoridade, notoriedade e tal, não sei o quê, que as pessoas vão modelando hábitos em função das marcas, entendeu? Sim. Mas eu concordo com você que é geração orgânica, geração de experiências, mas eu ainda temo a dizer se isso não está relacionado à marca ou à jornada do consumidor. E a necessidade, como muito bem colocado pela Gabi. Exato. Vem um exemplo aqui, eu sou da geração de vinil e de CD. Lembra que a gente gostava de uma música, tinha que comprar o CD inteiro? Nossa, sim. O que os serviços de streaming fizeram? Sim. Você ouve o que você quer. Isso é pensar produto ou necessidade da pessoa? O customer centricity, né? Muito mais persona do que sim. tá pegando o público-alvo. Então, sim, eu posso ouvir o que eu quero, a hora que eu quero. Preciso comprar um CD, ter aparelho lá. E essa necessidade ela já existia antes. Né? É que não existia nenhuma solução que atendesse essa necessidade. Então, mas exatamente esse ponto. A tecnologia foi um meio para atender essa. Sim. E quando nasceu o iPhone com os iPods da vida, tal, não sei o quê, qual foi a primeira movimentação das gravadoras? Querendo quebrar, boicotar, não disponibilizavam música e tal. É a resistência, né? O mapa mental da resistência, de evolução e tal. E assim, hoje quando você vê, meu filho não sabe nem o que é o show, porque tá na TV.
entendeu? Então, assim, cara, será que não é uma grande transformação nesse aspecto que nós estamos vivendo? O mundo da música viveu isso no passado, entendeu? Então, esse é o ponto. Bom, a gente já deu uma degustada aí, né? A gente sempre fala que a experiência... O grande ponto eu falei aí, falamos aqui durante a nossa conversa, que o grande ponto do Omnichannel, sim, é uma estratégia de vários canais, né? Mas o que é o mais importante aí que a gente tem que focar, que eu pus até em laranja aí, é a experiência do consumidor, né? A gente pode esquecer um pouco disso, né? Aqui tem uma pequena mandala da experiência, né? UX, né? Que a gente tem que trabalhar com vários pontos para fazer com que as pessoas vejam com excelência e vivam uma experiência, uma jornada de experiência muito saudável, que vai ao encontro, inclusive, do que você disse agora, Rogério. O Rogério eu chamaria de Nelson. Se eu falar o Nelson, é ele também, tá? Prazer, pessoal. Estou assumindo o Nelson depois dos 40. E isso é importante. Daí eu vou até brincar com vocês. Eu estava conversando outro dia com a Cláudia. Falei, Cláudia, e-mail pode ser uma estratégia de omnichannel? Claro que pode. Por quê? É aquela velha história que eu estava falando agora da farmácia, né? Cara, essas duas farmácias são as duas da minha rua, né? Se você olhar, que está pequena a imagem, ó, mas você vê lá, ó, uma Drogazil e uma Drogaria São Paulo. Olha a Drogaria São Paulo, tosqueira, né, cara? Entregamos na região e o telefone. E a da Drogazil tá, entregamos na vizinhança e o telefone do WhatsApp. Cara, isso não é Omni? É. Ah, É porque veio da estratégia, né? Veio de pensar diferente. Não veio focado no fim, mas veio focado no propósito da companhia, né? De se mostrar, de se adaptar. Então, é de novo pensando na persona. Exatamente. e por que não pensou antes, né? E por que não A gente pensaram olha e antes, fala, né? Sim. precisou ter é o gatilho, os gatilhos da sociedade. Né? Exato. E você está nesse meio faz quanto tempo que você está trabalhando? Trabalha com grandes redes, cara? Qual é a obsessão das grandes redes? Estrutura, plataforma, e daí você olha o número, 5% de retorno num e-commerce, entendeu? Daí, o ano passado eu estava me questionando, cara, no meu bairro, eu moro ali na região da Vila Mariana, tá pipocando farmácia em cada esquina. Só pra você ter uma ideia, essas duas é uma em frente à outra, na rua. E eu não entendia por quê, né? Agora tá claro, né? 5% de retorno no e-commerce, cara, a gente não perdeu o hábito de ir na farmácia, né? A gente não perdeu o hábito de falar com o seu Zé do balcão, né? Então, Acho assim... que até o contrário, né? As farmácias estão ficando cada vez mais robustas e oferecendo mais produtos e serviços, né? Essa drogaria São Paulo é muito interessante, inclusive. Ela está com um novo comportamento. Ela não tem mais prateleira. Os medicamentos são tudo em gaveta. Tipo europeia, sabe? Na Itália é assim. É um novo modelo de... Ela tem para frente do balcão, tem toda aquela questão dos produtos, aquelas disposições e tal. Mas para trás do balcão é gaveta, não tem mais paredão de medicamento, cara. É muito... Mais uma vez aí a gente está falando sobre marca, né, cara? E o e-commerce, Evandro, se me permite, quando a gente vai para as plataformas, você não tem a mesma exposição. Também é um ponto que falta, né? Você não tem a mesma exposição da marca no físico na plataforma. Acho que falta a experiência de né, da gôndola ali, de caminho na loja. Eu acho, até deixando claro, eu não estou levantando bandeira que o e-commerce não é uma solução eficaz. Mas quando você para pensar pelo consumidor, ele vai ter um cluster específico para atender. É aquele que tem esse hábito. Mas quando você fala em medicamentos, por exemplo, os medicamentos hoje, qual é a faixa etária das pessoas? Geralmente o maior volume de vendas é 50 a mais, entendeu? Então, nós estamos nessa questão de e-commerce no aspecto de medicamento ainda numa fase de transição bastante acentuada, né? Acho que é mais um canal da jornada, né? É mais um canal. É o WhatsApp que o cara coloca, é o e-commerce, é a rede social. A gente também tem diferentes, né? A gente também compra online e também vai na farmácia. Sim. Exato. Eu, por exemplo, eu não compro nada que é de perfumaria, dermo, cosméticos, essas coisas pela internet. Eu compro medicamento. Porque, cara, a gente está no mercado, a gente sabe, né? É esse laboratório aqui não é bom, não é... Sabe, compra. Agora, quando eu vou comprar gilete para barbear, eu vou na farmácia. Porque eu quero ver, quero olhar, quero ver se tem de 4, se tem de 2, eu quero apalpar. É sensorial. É o sensorial. A gente ainda tem muito forte isso, né? E aqui eu deixei até uma brincadeira, né? Que a gente está conversando, que é uma questão de ponto de vista, né? Tudo que a gente tem que pensar hoje
tá muito, sob o meu ponto de vista, o mundo tá todo errado. Será que sim, cara? Quando a gente pensa, o Júlio da Chiesi até mandou um ponto aqui que foi muito interessante. Ele mandou que ele sempre disse que a gente é muito dependente da massificação através de visual aid, né? Que eu acho que é um retrato exatamente disso aqui, né? Tudo que a gente desenvolve planejamento de marketing, aí a gente pensa, nosso canal de comunicação, representante, ele vai ter que levar o conhecimento, a consideração, a adoção, o serviço e a fidelidade, né? Cara, com esse avanço desses números que nós estamos olhando, nós estamos vendo aí de comportamento e de novos consumos, cara, será que o desafio não é exatamente esse que a gente vai viver agora? Em que momento e que posição que o representante vai estar posicionado? Será que o digital não pode ser uma grande alternativa, inclusive de financeira, para a gente fazer as duas primeiras etapas, que é atração, interesse e desejo, e ele vir numa situação da pessoa muito mais preparada para trabalhar com a adoção, serviços e fidelidade? Ou deixando a jornada do médico, nesse caso, né, mais robusta também, né? Exato. Né, que complementando essa jornada do representante. Uma coisa que eu fui representante na década de 90, né? Quantos nos eram os médicos que bufavam que a gente estava na porta dele, né? E agora, com essas alternativas de ter consumir conteúdo de outra forma, será que a resistência não vai aumentar? Ou melhor, será que ele não quer mais relevância no contato? Essa mais exigente, por vários canais também, porque ele não é só o agente principal, com certeza, como eu falei, na minha opinião, ser humano. Não vai deixar de existir. Ali, né? Nem processo, estratégia, tecnologia, ser humano. Mas você tem opções ali para que o cara evite uma visita. Por exemplo, não quero, mas eu tenho uma opção, agora, né? Exato, não quero agora, perfeito. Não quero agora. Mas amanhã, talvez, vamos bater um papo e tal. É mais uma opção, né? Esse é um ponto. Primeiro, eu concordo plenamente com vocês. Eu acho que não vai deixar de existir o fator humano. Inclusive, eu acho que ele vai ampliar. Sim. Porque nós vamos aumentar a nossa capilaridade, porque o digital vai trazer a possibilidade de a gente avançar para o interior do Brasil. Que você estava falando que você já foi para lugar de dois tambores, uma tábua e um motor, né? Eu acho que esses locais vão se tornar muito mais acessíveis pelo digital e que vai gerar uma oportunidade de ter um one-to-one ali de uma maneira muito mais efetiva. Mas uma coisa que a gente tem que começar a entender, que eu acho que é uma realidade sua e minha, eu sou consumidor muito de conteúdo por vários canais digitais. Por exemplo, eu não vou mais para uma faculdade, eu faço EAD. Para mim é muito mais funcional, porque eu tenho o hábito e me concentro muito melhor eu comigo e meu fone ali. E, cara, um simples fato do transtorno de eu sair da minha casa, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. E outro ponto também, né? As aulas são gravadas. Você não precisa necessariamente ver as aulas naquele horário, né? Você pode ver de madrugada, né? Se você é mais noturna. Então, né, te dá outras possibilidades mesmo. Sim. Legal. Bom, vou fazer um pinga-fogo entre nós aqui para a gente... respostas rápidas, né? Diante de tudo que a gente conversou agora, a gente tem que continuar olhando para público-alvo ou começar a redefinir como persona? Ladies first. Persona. Persona. Mas o grande desafio vai ser fazer clusters de personas, né? Porque hoje a gente está tão acostumado a fazer cluster territorial, né? E por potencial de prescrição. Mas já existem algumas formas alternativas de fazer isso. Acho que pode melhorar, mas ainda existe. E você já tem sido abordado por isso? Bem pouco. A gente ainda trabalha no modelo tradicional de olhar o dado interno, as vendas, concorrência. Só que eu vejo que hoje o dado é isso, não é olhar a concorrência. Concorrência eu sei, tá ali, é olhar o seu customer centricity, seu consumidor. Como esse cara pensa do seu produto, como é o posicionamento, o que você pode desenvolver. Não estou falando aqui, não vai deixar de olhar a concorrência, não é isso. Mas os dados hoje que a gente trabalha nos projetos são totalmente voltados a interno, né, dados internos, dados de ERP e tal, concorrência, dados secundários, pouco pesquisa e pouquíssimo marketing digital, que é o famoso CAC, NPS, não se vê. Mas aí você falando... É uma puta oportunidade que a gente tem. Uma coisa muito interessante que eu tive um mentor quando eu entrei no setor, que foi o Célio Gattai, não sei se é da época de vocês. Sim, né? Trabalhou comigo. Então, e ele sempre falava, Evandro, o seu resultado é feito no seu relacionamento, né? Você
vai vir auditoria, vai vir potencial, mas só você sabe quem é o seu médico. E essa frase vem hoje cara, hoje a gente tem vários segmentos ainda que o representante é o detentor da informação. Até quando a gente não vai conseguir, a gente vai conviver com isso, ou melhor, até quando essa informação ela não deve ser compartilhada de uma maneira muito mais efetiva, que essa informação lê se persona, né? Que é o representante sabia que o médico gostava de tomar uma cerveja, era hora de o cara dar uma refrescada, ele gostava de ser não sei o quê. Isso são dados de você definição de persona. Esse eu acho que é o grande desafio que a gente vai encarar pela frente. Quanto às plataformas que nós temos hoje, que é o Salesforce da vida, Viva, tal, não sei o quê, eles já oferecem possibilidades para essa nutrição, mas quanto à nossa cultura e nossos hábitos de não compartilhar uma informação com o fato de achar que aquilo é seu poder, a gente vai conseguir superar, né? Não, e tem outra questão também, né? Que é o Data Analytics, né? Uma vez que esses dados são captados e a gente tem, como que a gente transforma isso em estratégia, né? Que é a pessoa que lê essa encrenca, que é uma e é o coisa maior que... desafio. É. E o maior desafio, sabe qual que é? O dado bom. Um dado bom. É o dado bom, é a ponta. É o que você falou. Dado sim. bom, essa informação confiável e tal. E aí, para você transformar em insights, estratégia, enfim, e tomar... E aí vem o lance do empírico no Brasil também, do feeling, né? Tomo decisão por feeling, não baseado em dados. Exato, mas... Tem essa barreira também, né? Exatamente. A gente tem que lembrar. E a gente chamava... Eu volto a dizer, né? Que o feeling nada mais é do que uma coleção de experiências cruzadas para gerar uma informação, né? Isso é feeling. Você tem um monte de caixinha na sua cabeça ali, que na hora que você dorme ou toma banho, você vai fazer o cruzamento e falar que, minha experiência me diz que é isso. Não é sua experiência, é uma coleção de dados que foram processados para gerar uma conclusão. Isso é dado também, o que eu estou falando. E até quando isso vai deixar de rodar na cabeça de um indivíduo e passar a rodar num sistema corporativo? Integrado, né? Integrado. Outro exato. desafio é a democratização dos dados. Sim. Você vê pessoas analisando uma mesma empresa, várias áreas de formas diferentes do mesmo dado. Né? Não tem essa democratização e integração também. Nada se conversa, é um grande desafio que a gente tem, falando agora em causa própria, né? Em Data Analytics, enfim. Que é o big e o small, que a gente bateu um papo aquele dia, né? Quantas pessoas estratégicas ficaram discutindo com você sobre isso? Pouquíssimos. Então, esse é um ponto, Discutir estratégia, o dado ainda é visto como uma coisa mais operacional. Dado ou né? informação? Dado. E Pra quando se vira transformar em informação? informação. E quando Sabe vira o que informação? eu gosto, assim, que me alimenta muito? Eu ver mercados diferentes. Mercados onde há necessidades diferentes, onde tem pessoas que pensam diferente, de outras gerações. E você vê como que as coisas são transformadas em informação e estratégia de uma forma diferente do que você faz. Né? Então, assim, para mim, eu adoro participar de grupos que não têm nenhuma relação comigo ou nenhuma relação com o que eu conheço. Porque me desafia e me tira desse status quo. Né? Você vê quantas coisas diferentes você consegue fazer, né? E é um ponto são outros pontos de vista da mesma maneira, da mesma coisa, né? Isso é muito legal mesmo. Tem vezes que eu participo de alguns grupos, eu falo, cara, como eu sou burro, né? Eu saio de... Foi com você que eu falei isso, né? Porque eu também falei pra você, nossa, eu sou muito ignorante, não sei nada disso. Cara, quando você acha que você está conhecendo alguma coisa, você sempre vai para um estágio avançado, né? Você chega onde você está no topo, quando você vai no nível avançado, você continua volta pro ralo, né? Peraí, deixa eu dar um passo. Cara, eu falo, como eu sou burro, cara, eu nunca pensei nessas coisas. Mas isso é tão bom, porque te joga tão para frente, sabe? E sempre tem alguma conexão com o mercado que você está atuando. Que é uma motivação, né? Cara? Sempre tem. E, cara, se você parar para pensar, no final do dia, a receita do bolo do Kotler funciona para todo mundo, só depende de como você implementa, né? Sim, da forma que você faz, né? O ecossistema de startup, a gente que está frequentando bastante agora, depois que virou a cadeira, né? É muito bacana para essas coisas. Tem um Cubo, Inova Bra, vai conhecer, vai entender um pouquinho, sai um pouquinho. Distrito agora, que é o hub do HC, de inovação. Sim. E aí você vê muitas coisas e você fala, não, peraí, cara, não sei nada, isso aqui é... Não sei nada, mas mesmo assim eu vou decidir, pode estar errado, mas eu vou aprender com isso e vou ficar melhor. Exato. Porque você tem um poder, você tem uma coisa que nós falamos lá atrás, numa startup você tem o direito de errar, né? Esse é um grande ponto, né? Você você também conserta muito rápido. Conserta muito rápido. Então, a capacidade de reação é muito legal. Os MVPs, né? Exatamente. Baixo, custo baixo e tal, e aí o risco não é tão grande. Não, e você traqueia rápido e faz a virada rápida, entendeu? Isso é uma coisa muito legal. Acho que a gente já respondeu essa pergunta, né?
Produto ou necessidade? Acho que a Gabi já mais do que Matamos, falou, já falou discutimos bastante isso aqui. aí demais, Necessidade, entendeu? né, Gabi? Cara, conhecer cada vez mais a necessidade do nosso consumidor para entender que hora que você tem que pôr uma faixa e falar que você atende a vizinhança com o WhatsApp é muito importante. Uma característica do meu bairro, para complementar essa informação, a Vila Mariana, não sei se vocês conhecem a região ali, Vila Clementino, Vila Mariana, ela é uma região de um bairro que tem a faixa etária alta. Ainda tem muito senhor, tal, não sei o quê. E assim, quando eu vi essa placa, eu fui rodar fora do bairro, em outras farmácias para ver. Não tem. Só na Vila Mariana e na Vila Clementino eles estão pondo essa placa. Por quê? Porque os velhinhos não querem saber, entendeu? Os velhinhos querem falar com o seu Zé, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito legal. Então, assim, focar na necessidade do seu cluster, do seu mercado, para mim, nós não vamos deixar de falar de produto, mas a segmentação dos seus Unique Selling Propositions relacionados à necessidade que cada mercado vai ter, né? É que o produto passa, né? A necessidade não, né? Aí, quero saber, né? Sequência, frequência ou jornada? Jornada. Será que a gente consegue, cara? Jornada. Acho que eu volto àquela frase do Rogerinho no começo, né? Que é muito fácil falar, difícil fazer. É difícil fazer. Jornada. Porque eu concordo. Eu acho que assim, a fase de transição para mudar de sequência e frequência para jornada vai ser bem longa ainda. Até porque você é um cara que acabou de falar isso, né? A gente não vai... Os sistemas ainda não estão preparados para a gente gerir uma jornada muito bem feita. Então, assim, o motor 1 não pode parar de girar, né? Então, enquanto o motor 2 está sendo construído ali, falando sobre jornada, falando sobre clusterização, sobre estágio dentro da jornada, esse motor ainda vai ser um V8 rodando muito forte ainda, na minha opinião. Demora um pouco. Mas uma jornada, eu acredito uma jornada com sequência e frequência. Talvez um modelo meio que híbrido para... E o motor 1 e o 2 você não desfaz, né? Você não tira um e fala o que você está falando. Né? Acho que é gradativo. Você fala, opa, peraí, deu certo isso aqui. Você vai soltando o auxiliar e o auxiliar vai virar o principal uma hora. Exatamente. Mas como você mesmo disse, né? Acho que a sequência e a frequência nesse primeiro momento, ela vai ganhar novos canais. Você vai começar a fazer via e-mail, via WhatsApp, via sistema, via outras plataformas. Porque a consistência ela permanece, né? Exato. Ainda como algo necessário. Né? E vai permanecer, mas dentro de um outro contexto, né? Que é a jornada. Perfeito. Bom, acho que era isso, gente. O nosso grande objetivo era esse bate-papo e deixar claro para vocês aí, trazer para vocês que a gente da SLCom, como eu falei para vocês, a gente começou 2020 preparado. Um dos produtos que estavam na gaveta era o Journey Action, né, que a gente tenta e desenvolve jornadas customizadas exatamente para auxiliar os representantes a montarem a sua sequência e frequência, né? Acho que o representante cada vez mais precisa ter mais amplitude, menos frequência ali 10 vezes no mesmo mês, né? Então a gente tem algumas alternativas, inclusive o Rogério é meu parceiro no Analytics da coisa, né? Onde a gente vai construindo materiais para aumentar a frequência num período de tempo, né? E essas frequências esses materiais são todos digitais, né? A gente cria jornadas cíclicas e contínuas, né? A gente vai fazendo materiais, a gente gera uma análise para gerar um outbound para o representante. Isso é um projeto muito legal. Acho que a mensagem que fica nossa aqui é que conhecemos todas as variáveis, né? As variáveis são claras, né? A gente conhece e tal, não sei o quê. Veio até uma pergunta aqui que eu vou compartilhar com vocês. Nosso consumidor final, na opinião de vocês, ele está preparado para esse universo omnichannel? Eu acho que vem muito do hábito isso, né? Do comportamento. Eu acho que vai estar preparado de acordo com a mudança de comportamento, do mindset, muito bem colocado pela Gabi, né? Dos hábitos ali de consumo. Mas eu acredito que as pessoas mudam. Como eu falei, as sociedades mudam, tal. Eu acho que já mudou, né? As necessidades, elas existem, só os canais que precisam ser adaptados a elas, né? Se elas acharem que isso é relevante, utilizar aquele canal é muito fácil, né? Então, mas essa pergunta me fez pensar numa situação que a gente acabou de falar de experiência, a melhor experiência pelo consumidor. O consumidor não tem que estar preparado, é uma exigência que já vem dele, né? A estratégia de Omni está nascendo para atender uma necessidade que ele já está apresentando. Sim, é só a gente ver, por exemplo, o meu filho, né? Meu filho tem 3 anos. Ele mexe no iPad,
Se eu tivesse 3 anos, também mexeria no iPad, né? Se tivesse um iPad quando tinha 3 anos, né? Então, assim, a necessidade já existe dele de ver, de mudar de desenho e tal, né? Então, E já nasce digital, né? já nasce digital. Já é uma geração... Cara, eu fiz uma cagada esses dias que eu quero compartilhar com vocês, ver se vocês nunca fizeram. Quem nunca tocou na tela da TV para trocar de canal? Ou mexer no canal? Eu faço isso. Não fiz isso. Cara, eu fiz isso outro dia, cara. Eu tava numa No correria. computador eu já fiz. Numa Eu co... tinha no Eu tava computador. numa correria outro dia, cara. Eu adoro no computador. No eu Note, adoro. Meu filho falou pra mim, pai, muda aí pra mim. Eu, puf, na tela, eu falei, que retardado, né, cara? Porque assim, cara, a gente tá tão acostumado. Meu Note é touch também. Então, assim, todos os meus devices são touch. Cara, não pensei 2 vezes. Quando ele falou, pai, mexe no canal aí pra mim, eu puf na TV. Falei, olha que animal, né? É um hábito, né? Sim, a gente é um virou. Não, virou e falando em futuro, eu lembrei que eu assisti um filme recente chamado Ela, Her. O cara se apaixona por um sistema sim. operacional. Eu vi isso aí. É muito legal, é tudo Muito voz. louco, muito louco. É muito legal. Muito Até louco. recomendo pro público, pessoal, filme Ela. É muito Ele louco esse de filme. 14, eu acho, muito legal. E tudo voz, né? Você fala do touch, mas é tudo voz. É muito legal. Legal. Gente, eu acho que a gente está vivendo uma grande oportunidade. Eu não sei a opinião de vocês. É uma fase de transformação bastante acentuada, mas como a gente brincou aí, evocando o Henry Ford, né? Cara, foi difícil no começo, mas se insistiu, né? Então, assim, a gente tem que ter fé, foco e força aí para fazer a transformação. A gente inovar e cada vez se conectar mais para fazer as soluções se transformarem transformadoras e resolvendo os novos desafios, né, gente? Conta com a gente. Eu já queria deixar um spoiler para o próximo evento, que vai ser no começo de novembro aí. A gente vai fazer um evento que normal é esse, né? Eu tenho ouvido tanto de tanta gente, né? A metade da população brasileira está preocupada quando vai voltar ao normal e a outra metade está perguntando qual é o novo normal, né? Sim, sim. Daí eu vou juntar aqui outros colegas, que um vai ser um psicólogo e outro vai ser um infectologista, né? Para a gente entender qual que é o ponto e contraponto, o que vai ser, quais serão os novos hábitos e o infectologista que ele acha disso, porque na minha concepção nunca deixamos de ser normal. A normal continua sendo normal. A gente está vivendo uma fase de evolução e transformação, né? Sim, Que é, eu escutei um áudio hoje, eu estava escutando um audiobook, eu estava escutando... Não era um audiobook, eu estava escutando um programa, uma palestra do Clóvis, né, de Barros Filho, e ele falou, cara, existe uma coisa muito interessante quando a gente questiona o normal. Porque, assim, o que é o normal do ser humano? Porque o ser humano não tem asa, teve que inventar o avião. O ser humano não corre, teve que inventar o carro. O ser humano não nasce andando, tem que aprender a andar. O ser humano não nasce se comunicando, tem que aprender a falar. Vocês concordam que realmente o nosso normal é se transformar? E evoluir? Então, assim, por que nós estamos questionando esse normal, sendo que nós estamos sendo convidados para evoluir mais uma vez? Essa é a pergunta que ficou para mim do normal, né? Cara, puta, nunca parei para pensar. Cara, a gente não sabe voar, alguém se transformou e criou um avião. Eu achei uma linha de raciocínio muito interessante, né? E se você parar para pensar, é isso mesmo. Gente, é isso aí. Muito obrigado. Estou trazendo o Pork Pig aí. Rogerinho, Legal. tava para fazer com você faz tempo. Nós fizemos uma dessa voltando de Ribeirão, indo e voltando para Ribeirão no mesmo dia, né? Não aguentava mais Nossa, olhar cara, para a cara do Evandro. a gente... Faltou assunto uma hora, cara. Foi bom, né? Eu não enjoei da sua cara porque eu estava dirigindo, né? Então... Menos mal que vocês estão aqui vivos, né? Ainda bem. Tomei multa aquele dia, viu, cara? A gente foi A gente brincando, racha, foi né, brincando naquele com o carro lá, A gente racha. tomei nabo naquele Com o dia. piloto não foi bom. Né? Gabi, obrigado. Eu que agradeço acho que o convite. assim, foi muito legal. Eu comecei essa iniciativa do E Agora José exatamente para a gente... Nesses bate-papos que eu tenho muitas vezes com vocês, por telefone, que a gente fica batendo papo aí, a gente começar a compartilhar que pode ser útil para muita gente aí, Sim. pelo menos essas reflexões. Legal. Vocês estarão recebendo essa apresentação e também todos os dados foram passados, vocês acompanharam aí, todos os estudos que a gente destacou foram passados durante o sistema. E caso precisem da gente, Rogerinho e Gabi ou eu, manda mensagem para mim que eu direciono para eles aí, fiquem tranquilos, tá? Gente, muito obrigado, boa noite a todos.
E eu agora vou para casa chupar sorvete com meu filho, que ele está chegando. Ele foi dormir na casa do amigo. Aí são vocês que estão começando com o filho novo. Meu plantão agora. Essa parte é legal, né? Como chama? O day off, como que é? O free pass, né? O free pass. Eu tive um free pass ontem. Free night. Gente, tchau, pessoal, obrigado. Boa Obrigada, noite. pessoal. Obrigada, Evandro, pelo Valeu, convite. obrigado. Obrigado.